Olá amigos do YouTube, aqui quem fala é Hélio Garriga e neste vídeo eu vou apresentar a segunda parte da canalização do Mestre Yeshua, a Nova Terra 1. Se você quiser acessar o vídeo com a primeira parte, eu vou deixar um link na área de descrição deste vídeo. Também na área de descrição deste vídeo eu vou deixar um link para o site do Mestre Yeshua em português, onde vocês poderão encontrar as mais de 70 canalizações feitas até agora por Pamela Craib. Pamela Craib é uma sensitiva da Holanda que desde 2002 canaliza o Mestre Yeshua. Então vamos lá? O propósito de passar pela dualidade. Por favor, não subestimem o significado de suas vidas na Terra. Vocês pertencem à parte mais criativa, mais avançada e mais corajosa de Deus. Deus é tudo o que é. Vocês são exploradores do desconhecido e criadores do novo. Suas explorações através do reino da dualidade têm servido a um propósito que está muito além da imaginação de vocês. É difícil explicar-lhes o profundo significado de suas jornadas, mas podemos lhes dizer que vocês criaram um novo tipo de consciência, uma consciência que não existia anteriormente. Esta consciência foi manifestada pela primeira vez por Cristo quando esteve na Terra. Esta consciência, que chamaremos de crística, resulta de uma alquimia espiritual. Alquimia física é a arte de transformar chumbo em ouro. Alquimia espiritual é a arte de transformar energia escura na terceira energia, o ouro espiritual presente na energia crística. Por favor, reparem que não estamos dizendo que o propósito é transformar escuridão em luz, ou mal em bem. Escuridão e luz, mal e bem são opostos naturais. Um existe graças ao outro. A verdadeira alquimia espiritual introduz uma terceira energia, um tipo de consciência que abrange ambas as polaridades, através das energias de amor e compreensão. O verdadeiro propósito da sua jornada não é fazer com que a luz conquiste a escuridão, mas ir além destes opostos e criar um novo tipo de consciência que possa manter a unidade, tanto diante da luz como diante da escuridão. Explicaremos este ponto bastante difícil por meio de uma metáfora. Imaginem que vocês são mergulhadores em busca de uma pérola nas profundezas do oceano. Vocês mergulham repetidas vezes no oceano em busca dessa pérola única, da qual todo mundo fala, mas que nunca ninguém realmente viu. Há rumores de que mesmo Deus, o mergulhador principal, nunca tocou tal pérola. Mergulhar no oceano é perigoso, uma vez que vocês podem perder-se ou afundar tanto que não consigam mais respirar. Ainda assim, vocês persistem e continuam mergulhando neste oceano, porque vocês estão determinados e inspirados. Vocês estão loucos? Não. Vocês são exploradores do novo. O segredo é o seguinte: no processo de procurar a pérola, vocês estão criando-a. A pérola é o ouro espiritual da consciência crística. A pérola são vocês, transformados pela experiência da dualidade. O que temos aqui é um verdadeiro paradoxo. Ao explorar o novo, vocês estão criando-o. Vocês se tornaram a pérola da criação de Deus.
Deus não tinha outro jeito de fazer isto, porque o que vocês deveriam encontrar ainda não existia. Tinha que ser criado por vocês. Porque estaria Deus tão interessado em criar algo novo? Explicarei isto da maneira mais simples possível. Primeiro, Deus era inteiramente bom. Havia bondade em todo lugar e em toda a sua volta. Na realidade, como não havia nada além disso, as coisas eram estáticas. Sua criação carecia de vivacidade, carecia da possibilidade de crescimento e expansão. Poder-se-ia dizer que a criação estava emperrada. Para criar a mudança, para criar uma oportunidade de movimento e expansão, Deus teve que introduzir um elemento em sua criação que fosse diferente da bondade que permeava tudo. Isto foi muito difícil para Deus, pois como você pode criar algo que você não é? Como pode a bondade criar a maldade? Não, não pode. Então Deus teve que usar de um truque, por assim dizer. Esse truque se chama ignorância. A ignorância é o elemento que se opõe à bondade. Ela cria a ilusão de se estar fora da bondade, de se estar separado de Deus. Não saber quem você é o incentivo por trás da mudança, do crescimento e da expansão em seu universo. A ignorância gera o medo. O medo gera a necessidade de controlar. A necessidade de controlar gera a luta pelo poder. E assim, vocês têm todas as condições para que, entre aspas, o mal prospere. Está montado o cenário para a batalha entre o bem, entre aspas, e o mal, entre aspas. Deus precisou da dinâmica dos opostos para desemperrar a sua criação. Para vocês, pode ser muito difícil compreender isto, diante de todo o sofrimento causado pela ignorância e pelo medo. Mas Deus deu grande valor a estas energias, pois elas lhe proporcionaram um modo de ir além de si mesmo. Deus pediu a vocês, que pertencem à parte mais criativa, avançada e corajosa dele mesmo, que tomassem o véu da ignorância, com o objetivo de experimentarem a dinâmica dos opostos, da maneira mais completa possível. Vocês foram temporariamente mergulhados no esquecimento da sua verdadeira natureza. Vocês consentiram em dar este salto para a ignorância, mas esse fato também foi coberto pelo véu do esquecimento. Por isso agora vocês frequentemente amaldiçoam Deus, por estarem nessa situação de sofrimento e ignorância, e nós os entendemos. No entanto, em essência, vocês são Deus. Deus é vocês. Apesar de todos os problemas e pesares, no âmago de vocês ainda existe um sentimento de maravilha e entusiasmo por viverem na dualidade, por experienciarem e criarem o novo. Isto é o entusiasmo original de Deus, a razão pela qual Ele começou esta viagem através de vocês. Quando vocês começaram suas jornadas, enfrentaram o mal, que é igual a medo e ignorância, com apenas uma vaga lembrança em suas mentes do bem, que é igual a lar. Começaram a batalhar contra o medo e a ignorância, enquanto tinham saudades do lar. Entretanto, vocês não retornarão ao lar no sentido de retornar a um estado no seu passado, pois a criação modificou-se por causa de suas jornadas. O final de suas jornadas será quando vocês estiverem se tornando maior do que o bem e o mal, maior que a luz e a escuridão. Vocês terão criado uma terceira energia, a energia crística, que abrange e transcende o bem e o mal, e que abrange e transcende
a luz e a escuridão. Vocês terão expandido a criação de Deus. Serão a nova criação de Deus. Deus terá ido além de si mesmo quando a consciência crística tiver nascido completamente sobre a Terra. A consciência crística não existia antes da experiência humana. A consciência crística é a consciência daquele que viveu as múltiplas faces das experiências da dualidade, chegou ao fim destas experiências e que emergiu do outro lado. Este será o habitante da nova Terra. Ele terá se desapegado da dualidade. Ele terá reconhecido e abraçado sua própria divindade. Ele terá se tornado uno com o seu ser divino. Mas seu ser divino será diferente de antes. Será mais profundo e mais rico do que a consciência da qual ele nasceu. Ou poderíamos dizer, Deus terá enriquecido a si mesmo ao viajar através de vocês pelas experiências da dualidade. Esta história que acabei de contar está bastante simplificada e também distorcida pela ilusão do tempo e da separação. As ilusões do tempo e da separação serviram a um valioso propósito, mas chegou o tempo de superá-las. Por favor, tentem sentir a energia por trás de nossas palavras, de nossas histórias e metáforas. Num certo sentido, esta energia é a de vocês mesmos. É a energia de seus futuros seres crísticos, que está falando através de mim, Yeshua. Estamos esperando que vocês venham se juntar-se a nós. Como superar a dualidade, a conclusão do ciclo kármico. Seu ciclo terrestre de vidas finaliza quando o jogo da dualidade já não tem mais poder sobre vocês. É essencial para o jogo da dualidade que vocês se identifiquem com uma posição particular no campo das polaridades. Por exemplo, vocês se identificam com a condição de pobre ou de rico, de famoso ou humilde, de marido ou de esposa, de herói ou de vilão. Na realidade, não importa muito que parte de vocês estão jogando. Enquanto vocês se sentirem uno com o ator da cena, a dualidade ainda tem um forte domínio sobre vocês. Isto não está errado, é claro. Num certo sentido, a intenção era que fosse assim mesmo. Vocês deviam se esquecer do seu verdadeiro ser para experimentarem todos os aspectos da dualidade. Vocês deviam reduzir sua consciência a um papel particular nos dramas da vida na Terra. E vocês jogaram muito bem. Ficaram tão envolvidos com seus papéis na dualidade que esqueceram completamente da intenção e propósito de passarem por este ciclo de vidas. Vocês se esqueceram tão completamente de si mesmos que passaram a encarar os jogos e dramas da dualidade como a única realidade existente. No final, isso os tornou muito solitários e cheios de medo, o que não é de se surpreender, já que o jogo da dualidade baseia-se nos elementos da ignorância e do medo. Para que compreendam o funcionamento da dualidade em sua vida cotidiana, vou mencionar algumas características típicas do jogo da dualidade. Características do jogo da dualidade. Primeira característica: sua vida emocional é essencialmente instável. Não existe uma âncora emocional, já que vocês estão sempre no lado de cima ou de baixo de um determinado humor. Estão zangados ou indulgentes, intolerantes ou generosos, deprimidos ou entusiasmados,
felizes ou tristes. Suas emoções flutuam permanentemente entre os extremos. Vocês parecem ter somente um limitado controle sobre estas flutuações. Característica 2 do jogo da dualidade. Vocês estão intensamente envolvidos com o mundo exterior. É muito importante para vocês o modo como as outras pessoas os julgam. Suas autoestima dependem do que o mundo exterior, isto é, da sociedade ou entes queridos, pensem a respeito de vocês. Vocês estão tentando viver de acordo com os padrões de certo ou de errado do mundo exterior. Característica 3 do jogo da dualidade. Vocês têm uma forte opinião sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Ser julgador lhes dá um sentimento de segurança. A vida fica muito bem organizada quando se dividem as ações, pensamentos ou pessoas em certo ou errado. O que essas 3 características têm em comum é que, em tudo que vocês fazem ou sentem, vocês não estão realmente presentes. Sua consciência permanece nas camadas externas do seu ser, onde ela é dirigida por padrões de pensamento e comportamento orientados pelo medo. Eu vou dar um exemplo corriqueiro. Se você está acostumado a ser gentil e agradável o tempo todo, você está exibindo um padrão de comportamento que não brota do seu ser interior. Na realidade, você está suprimindo sinais da sua parte mais interna. Está tentando viver de acordo com as expectativas dos outros, a fim de não perder o seu amor, a sua admiração ou o cuidado. Você está reagindo a partir do medo, está limitando a sua própria expressão. No entanto, aquela parte de você que não está sendo expressada viverá uma própria vida escondida, criando insatisfação e cansaço em seu ser. Haverá raiva e irritação permanentemente presentes, das quais vocês não estarão conscientes. O modo de sair deste estado de autonegação é fazer contato com as partes suprimidas e escondidas dentro de você. Não é difícil entrar em contato com essas suas partes, pois isso não requer habilidades nem conhecimentos específicos. Não transforme ou ir para dentro de si num processo difícil que os outros tenham que ensinar-lhe ou fazer por você. Você pode fazer sozinho. Você pode fazê-lo sozinho e encontrará sua própria forma de fazer isso. Motivação e intenção são muito mais importantes do que habilidades e métodos. Se você realmente tiver a intenção de conhecer a si mesmo, se tiver decidido a ir fundo dentro de si mesmo e mudar as emoções e pensamentos de medo que bloqueiam seu caminho para uma vida plena e feliz, você o conseguirá, seja qual for o método usado. Bem, amigos, agora eu vou comentar, fazer uma síntese do trecho que eu acabei de ler. Yeshua diz que Deus, no início, era bondade, totalmente bondade. A bondade permeava tudo. Como a bondade permeava tudo e era uma energia una, não havia expansão, não havia experiência. O universo de Deus estava estático. Para que houvesse expansão, para que o universo se expandisse, Deus teria que criar um segundo elemento que se opusesse à bondade. Esse elemento seria a maldade. Mas Deus, que é infinita bondade, não tem como criar a maldade. A bondade pura não pode criar a maldade. Então Deus usou um truque. Usou de um truque.
ele criou a ignorância. Porque a ignorância é um elemento a qual se opõe à bondade. Porque a ignorância gera o medo, e o medo gera a necessidade de controlar. Então, com a necessidade de controlar, está montado o palco para a batalha entre o bem e o mal. Por que Deus teve que criar a ignorância? Porque Deus precisava expandir-se e essa expansão foi feita e está sendo feita através de nós. E para criar a experiência tem que ter um contraste. Não pode ser só feliz, só alegre, só bom, só rico, só saúde. Se você sempre teve saúde, você não sente a saúde porque você nunca ficou doente. Então você não sente a saúde. Se você sempre foi alegre, você não sente a alegria porque você nunca foi triste, você não tem referência. Então você nunca foi triste, então você não sente a alegria porque não existe uma referência. Se você sempre foi bom, você não sente a bondade porque você nunca foi mal. Se você nunca foi mal, você não tem esta referência. Então Deus precisou criar uma dinâmica de opostos para que o universo se expandisse. E essa dinâmica de opostos foi e está sendo vivida por nós mesmos, que somos a parte mais corajosa de Deus. Então nós fazemos parte de Deus e somos uma parte dele se experienciando, se conhecendo, se expandindo através do mundo das experiências. Então, o que Yeshua diz nesse segundo trecho é isso. Deus precisava se expandir, precisava de um segundo elemento que se opusesse à bondade, e esse elemento, então, ele criou a ignorância. Então, nós, como alma, nascemos ignorantes e sem experiência. Agora, complementando com um outro trecho de uma outra canalização de Yeshua, ele diz como nós nascemos como alma. Bem, nós nascemos como alma quando nós estávamos no ventre de Deus e nós, individualmente, começamos então a nos sentir individuais. Então ele até faz uma metáfora nessa explicação dele, porque é muito difícil de entender isso. Então imagine como se fosse um oceano. Deus é um oceano imenso, gigantesco e infinito. E nós somos gotas desse oceano. Durante um certo tempo, durante um período, nós não temos consciência de nós mesmos, então a nossa gota segue automaticamente as correntezas do mar. Ela não se difere, ela é una com o todo, com toda a água do oceano. Mas a partir de um momento, esta gota começa a perceber a correnteza que está em volta dela. Ela consegue perceber as outras gotas da água que estão em volta dela. Então ela começa a ter consciência dela própria, começa a ter arbítrio. Então ela já não quer ir mais contra a correnteza, ela já tem vontade própria, ela pode ir contra a correnteza. Então lá, a partir daí já nasce uma consciência, uma individualidade. Então, quando essa gotinha já começa a ser individual, a ter individualidade, ela está no oceano, no ventre de Deus, mas no ventre de Deus ela tem total segurança, segurança infinita. Ali ela está segura. Só que ali ela não tem experiência. Só que ali ela não experimenta a vida em toda a sua plenitude, em toda a sua intensidade. Porque para experimentar a vida é necessário do contraste. É preciso ter o contraste. Então Deus é felicidade infinita. Então ela está mergulhada na felicidade, mas ela não sente a felicidade, porque ela nunca foi infeliz. Então ela não tem parâmetro. Então ela não tem uma referência. Ela está num mundo de felicidade pura, mas não sente a felicidade. Ela está num mundo de saúde infinita, de saúde pura. Ela tem a saúde pura, a saúde infinita, mas ela não sente a saúde porque ela nunca foi doente. Ela não tem essa referência.
Ela está no mundo de riqueza infinita. Ela está na riqueza, ela é rica infinitamente. Mas ela não sente a riqueza porque ela nunca foi pobre. Ela não tem essa referência. Então, essa gotinha está no ventre de Deus, mas ela tem tudo de bom. Tudo de bom. Mas ela não sente o tudo de bom. Ela não experiencia. Ela não tem a experiência. Para que ela possa sentir a felicidade, para que ela possa sentir a alegria, para que ela possa sentir a saúde, para que ela possa sentir o entusiasmo, a plenitude, para que ela possa sentir, ela teria que experimentar o outro lado da energia. Eu vou tentar transportar este conceito para o nosso cotidiano aqui na Terra. Por exemplo, você está saudável, tem uma saúde boa, naturalmente, você não valoriza a saúde, né? Isso é uma coisa normal para você, você não sente aquela plenitude de estar saudável, você não valoriza a saúde que você tem. Até que um dia você fica doente, você cai numa cama, você vai para um hospital, passa por uma cirurgia. Após este acontecimento de doença, de dor e sofrimento por causa da saúde, você, quando recobra a saúde, você a valoriza, você sente a saúde. Você sente a plenitude e a paz e a alegria de ter saúde. Da mesma forma, quando você tem dinheiro, você tem tudo o que quer, até que você perde, passa por uma penúria muito grande, passa por escassez, passa por dificuldades financeiras e vive tudo aquele sofrimento. Quando você consegue recobrar a sua prosperidade, quando você consegue voltar a ganhar seu dinheirinho, consegue se levantar e consegue novamente ser próspero, você sente e valoriza a prosperidade que tem. Você valoriza, sente e sente a alegria de estar próspero novamente. É mais ou menos esse conceito, obviamente, guardado as devidas proporções. Então, esta gotinha e as outras infinitas gotinhas que se individualizaram tiveram uma vontade muito grande de sentir toda essa plenitude do mundo de Deus. Mas para isso, elas teriam que experimentar o outro lado. Elas teriam que, entre aspas, sair do ventre de Deus, se projetar nos mundos das formas, ou mundo das experiências, como Yeshua diz, e lá elas teriam todo um amadurecimento que as fariam experimentar toda a plenitude de energias, e depois de experimentarem tudo e amadurecerem, elas voltariam para o ventre de Deus, mas enriquecidas com as experiências, com todas as experiências possíveis. E então, quando elas voltarem ao ventre de Deus, elas vão poder sentir toda a plenitude das energias de Deus. Então é mais ou menos isso, né? Então Deus, através de nós, porque nós somos parte de Deus, Ele nos pediu e nós aceitamos e queríamos, né, sair do seu ventre, se projetar no mundo das formas para experienciar o outro lado da energia, isto é, o contraste. Assim nós nascemos como alma e começamos nossa trajetória em muitas dimensões, em muitos planetas, nas mais diferentes formas de vida. Hoje estamos estagiando na forma de vida no animal, né, encarnados no animal da espécie Homo sapiens. Nós já passamos por muitas espécies animais, vegetais, minerais, nós já experienciamos tudo até chegarmos aqui. Agora, nós estamos num estágio bem maduro de alma, tanto que agora nós já começamos a ter, né, a consciência de que nós não estamos separados de Deus e que nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Isto porque, quando nós nascemos como alma, Deus criou a ignorância para nós. Era um véu, a ignorância era um véu. Essa ignorância, este véu, nos fez esquecer totalmente de que nós éramos divinos, né, que nós éramos Deus e que nós estávamos com Deus. Então, quando nós nascemos como alma, então nós não tínhamos nenhuma consciência de que éramos divinos,
de que nós criávamos nosso próprio destino e que nós estávamos sempre amparados na mão de Deus. Nós éramos como uma criança que nasceu e foi jogada no escuro, sem pai, sem mãe, sem saber quem é e sem saber onde está. Imagine mais ou menos isso. O que nós sentimos quando nascemos como alma. É o desamparo total, é um trauma, o trauma do nascimento, uma indignação total, um desespero total. Mas isso foi necessário para que nós pudéssemos experienciar os dois lados da energia. Porque se nós tivéssemos nascido já sabendo que nós éramos Deus, fazíamos parte de Deus, e que nós éramos divinos e que nós criávamos o nosso próprio destino e que Deus sempre estaria junto de nós, nos amparando, se nós já soubéssemos disso, nós não iríamos criar as experiências na sua plenitude. Não iríamos criar todas as experiências. Seria como fazer uma prova com o gabarito do lado. Não teria valor, né? Então, na nossa infância como alma, nós não tínhamos nenhuma consciência de que éramos Deus, de que éramos divinos e de que nós estávamos sempre amparados por Deus. Então, como nós achávamos que estávamos desamparados e perdidos deste mundo totalmente desconhecido para nós, então nós precisávamos controlar. Nós tínhamos muito medo, nós precisávamos controlar tudo. Aí então surgiu todas as condições para a batalha entre o bem e o mal. Agora, nesta época em que estamos, a maioria das almas, uma grande parte das almas que estão encarnadas hoje na Terra, que são os trabalhadores da luz, como Yeshua diz, ou as almas antigas, estas almas já podem ter consciência de que elas são Deus, que elas fazem parte de Deus, que elas criam o seu próprio destino e que Deus sempre está amparando-as. A vida sempre está amparando-as e sempre amparou-as desde o início, desde o seu nascimento como alma. Então, essas almas antigas já estão tendo esta consciência e já estão podendo sentir-se mais seguros neste mundo, mais conscientes de si próprias e mais conscientes na criação do seu próprio destino. Então, elas não são mais joguetes, joguetes da batalha entre o bem e o mal, do controle, do medo e do controle. Elas já conseguem tomar as rédeas do seu próprio destino, já conseguem criar, mudar o seu próprio destino, e já com a consciência de que são Deus, que fazem parte de Deus, então elas têm a segurança e a plenitude e o amor, que permite com que elas sigam agora encarnações mais felizes e menos intensas do que antes. Bem, mais ou menos é isso que Yeshua diz nesse trecho que eu acabei de ler, que é a parte 2 de A Nova Terra 1. São 3 partes, a primeira parte eu já fiz um vídeo e vou colocar e coloquei este link na área de descrição deste vídeo, logo abaixo do player. A parte 2 é essa e a parte 3 ainda eu vou montar o vídeo. Bem, pessoal, então é isso. Não vou me estender muito mais, porque senão vai ficar mais complexo, mais difícil de entender. Aos poucos vou lançando conta-gotas das mensagens de Yeshua e também criando alguns outros vídeos com a essência dos seus ensinamentos, para que nós, aos poucos, possamos assimilar este conhecimento tão profundo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz para todos. Namastê.